Tem muita gente preocupada com a reforma da Previdência. Um deles é o nosso telespectador, o Alessandro Reis de Uberlândia, que está com medo de perder o benefício por invalidez. Por isso, nós convidamos aqui o advogado e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Uberlândia, doutor José Rodrigues Queiroz Júnior. Obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor José? Eu que agradeço poder contribuir. Um assunto que está preocupando muita gente e você pode participar conosco, tá? Pelo nosso WhatsApp, é o 99897.000. Daqui a pouquinho está o número para você na tela. Você pode mandar a sua pergunta para o doutor José Rodrigues, tá bom? A reforma da Previdência, esse nosso telespectador está muito preocupado porque ele tem aposentadoria por invalidez, né? E ele está com medo de perder. Ele disse que tem laudos médicos ali que comprovam, ele está sempre na perícia. Corre o risco de perder? Como é que vai funcionar isso, doutor José? Bem, a reforma da Previdência não deve mexer na aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença, que são os benefícios por incapacidade. Né? O que está tendo é uma medida provisória do governo, como medida de contenção de gastos, é uma revisão dos benefícios por incapacidade, invalidez e auxílio-doença. Estão sendo convocados mediante carta direcionada ao segurado para que faça a nova perícia, apresente novos laudos, novos documentos médicos. E assim é feita a nova perícia e esse cidadão ele deve levar esses documentos médicos e vai ser reavaliado. Essa reavaliação não implica por si só em cortar o benefício, em cessar o benefício. Ele pode continuar recebendo o benefício, vai ser reavaliado. Não quer dizer que ele vai perder o benefício. Então, não precisa ter medo. Acontece muitas das vezes ser cortado o benefício? Sim, existe uma possibilidade de ser revisto isso judicialmente, até com recurso administrativo. Mas ele está com os laudos ali, e é importante a gente falar que o INSS vai convocar por carta. Por carta, não precisa ter medo, procurar o INSS, evite procurar o INSS, porque às vezes você vai abreviar o caminho, né? E em vez de receber a carta, o INSS já vai, talvez, te convocar pessoalmente. Se não recebeu carta, fica tranquilo. Fica tranquilo, né? Agora, a reforma da Previdência, quais são os pontos principais dela ali e por que ela é necessária? O ponto principal é a justificativa do governo, né? Por que ela é necessária, que é a sua pergunta, é no sentido de que precisa reequilibrar as contas da Previdência. Agora, existe uma outra conta de órgãos também de bastante confiança, que a Previdência não é deficitária. O governo traz um déficit apurado pelo Instituto, né? Pelo IBGE e seus institutos oficiais. Mas, na verdade, existem sindicatos, associações federais, inclusive os auditores fiscais, que realmente a Previdência não é deficitária, e sim superavitária, ou seja, sobra dinheiro. Né? A justificativa da reforma é essa. E sempre nós, trabalhadores, que vamos pagar a conta. Né? Mas é o seguinte, essa máxima. As principais mudanças são a aposentadoria aos 65 anos. Hoje a aposentadoria por idade é 65 anos homem e 60 mulher. Ela passa a ser 65 anos para todos, homem e mulher. Existe uma justificativa de ser um pouco menor para a mulher. Por quê? A mulher tem jornada dupla. Né? Ainda agora sair de casa, minha esposa ficou com os filhos, eu venho trabalhar, ela vai trabalhar depois, é normal. Então, por que não aposentar um pouco mais cedo? E ela não considera também as diferenças regionais. Tem regiões que a longevidade é maior, a pessoa vive mais tempo, e tem regiões que não. Outra mudança importante, a pensão vai ser de 50%, né? E 10% a cada dependente. Hoje ela é 100% conforme a lei vigente. A aposentadoria especial praticamente vai ser quase que extinguida, vai ter uma redução de 5 anos. A aposentadoria especial é aquela aposentadoria da pessoa que está exposta a agentes insalubres, nocivos à saúde. A lei tira ela mais tempo, mais cedo do trabalho para evitar prejuízo à saúde. E na reforma está dizendo que tem que ter um efetivo prejuízo à saúde. Ora, se tem que ter um efetivo prejuízo à saúde, eu já estou tendo danos, então não poderia nem trabalhar. Então, há uma discrepância muito grande nisso. E a aposentadoria por tempo de contribuição, que a atual é 35 anos para o homem e 30 para a mulher, ele vai ter que trabalhar pelo menos 49 anos para ter um benefício integral. Então, 49 anos trabalhando. Né? Mas essa é uma grande... praticamente extinto, porque trabalhar 49 anos nesse país com o mercado informal, sem contribuições, né, é uma grande dificuldade. Esses são os pontos principais. O benefício por incapacidade, como a dúvida do telespectador, praticamente não muda. Eu tenho aqui, as perguntas estão começando a chegar. A pessoa está digitando aqui ainda, daqui a pouquinho ela vai passar o nome dela. Pensão por morte, há mais de 20 anos, ela pode ser alterada segundo a reforma da Previdência, doutor José? Ela já recebe, pelo que eu entendi, né? Não, ela tem o direito adquirido. Um dos pontos da reforma que é positivo é a preservação do direito adquirido. Então, ela já recebe, ela não vai ter alteração.
fica tranquilo. Não, já está sedimentado, já está concretizada a situação dela. Tá, aqui olha, a Eleusa tem pensão por morte. Há 8 anos que ela recebe, então... Também é a mesma situação. A mesma situação, né? Vamos ver aqui, olha, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Kênia, Isabel do bairro Alvorada, obrigada pelo bom dia aqui, viu, Kênia? Podem mandar perguntas, viu, pessoal? A gente tem aqui o Dr. José Rodrigues para você participar e perguntar sobre a aposentadoria. Auxílio-doença também não vai ter alteração. Não vai ter alteração. Agora, o auxílio-doença é um benefício de bastante dificuldade. O INSS nega muito. Praticamente 80% dos benefícios são negados. E isso vai cair lá na justiça. E na justiça vai ser reavaliado. Muitos conseguem, muitos não conseguem. O que existe é um grande mito. A pessoa acha que está doente e não pode trabalhar. Na verdade, você pode ter uma doença e trabalhar com uma certa dificuldade. Então, existe essa questão. Importante dizer que muitos realmente não podem trabalhar e têm negado. E vão à justiça e conseguem um ganho de causa. No caso, hoje a gente não sabe como é que vai ficar, né? Essa reforma da Previdência veio e tal. Você acha que hoje, assim, ir para a Previdência privada pode ser uma saída? Já existe um movimento, né? O cidadão está pagando a Previdência oficial, que ela é básica, ela vai ser a aposentadoria por idade, basicamente, e o benefício por incapacidade. E já existe até uma estatística que 30% a 40% de aumento nos planos de Previdência privada, né? Então, é uma opção. Quem puder fazer vai ter um ganho maior. É um plus, né? É uma garantia maior, porque a nossa Previdência Oficial vai ser realmente básica. Quem quer manter a qualidade de vida, mesmo nível de renda, vai ter que investir no ramo privado mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, olha, quem já é pensionista não pode se aposentar? A pensão por morte, hoje, ela pode ser acumulada. Com a reforma da Previdência, ela vai vedar essa acumulação. Então, hoje você pode ser pensionista, porque seu esposo faleceu, trabalhar 30 anos e ter sua aposentadoria. Hoje pode receber dois benefícios. Com a reforma, não. Com a reforma não vai ser possível? Não vai ser possível acumular. A Célia de Monte Carmelo, um abraço para o pessoal de Monte Carmelo. Quem paga a Previdência privada tem o direito... Eu vou tentar, né, entender um pouco a sua pergunta, Célia. Tem o direito de se aposentar? Sim, a Previdência privada é um fundo de participação programada para a aposentadoria, né, perante o órgão, perante a empresa, o banco, né, a Previdência privada. Ela normalmente tem um prêmio em valor fixo e tem também as prestações mensais, que seria uma renda mensal equiparada a uma aposentadoria do INSS, por exemplo. A Nizam, bom dia para você também. Nizam, tem um benefício auxílio acidente. Gostaria de saber se com a reforma isso pode ser mexido. Tem menos de 2 anos aí que ela recebe. Ela recebe auxílio acidente em razão do acidente que ela teve de trabalho ou qualquer outra natureza. Não vai mexer. Quem está recebendo o benefício não vai ser prejudicado. Ela pode ter essa questão da revisão que as cartas estão chegando, mas pela reforma ela não pode perder. Ela pode ser que seja reavaliada na perícia, se negado, ela pode buscar a justiça também para restabelecer seu direito. A Marilza, a dúvida dela é o seguinte, o pai dela recebe pensão por morte, ele tem 75 anos. No caso, ele pode se aposentar? Recebe pensão por morte, pode se aposentar. A aposentadoria hoje para o homem é 65 anos de idade, mas tem que ter 15 anos de contribuição também. Se ele tiver 15 anos de contribuição, 65 anos, ele vai aposentar por idade e vai manter a pensão por morte. O Ed Wilson, do bairro Nossa Senhora das Graças, ele tem 32 anos de contribuição, mas tem apenas 45 anos. Como é que fica a aposentadoria no caso dele? Sim, ele vai entrar possivelmente na regra de transição. A reforma deve passar esse ano, é uma expectativa, o governo está articulando para isso. E hoje é 35, ele está com 32. Né? Então vai pagar um pedágio. O que é um pedágio? É um tempo adicional para chegar aos 35. Então ele está com 32, faltam 3 anos. 3 anos. Né? Ele vai ter que pagar 50% a mais que os 3 anos. Então ele vai adicionar aos 3 anos 1 ano e meio, que é 50%. Então, em vez de trabalhar mais 3, ele vai ter que trabalhar mais 4 anos e meio. E vai se aposentar. Com redução de salário, sim, porque tem um cálculo diferente. Tem mais uma pergunta aqui. O Tiago, a avó, recebe aposentadoria e pensão por morte. Isso pode ser alterado? Ela recebe a aposentadoria e pensão por morte. Ela está no direito adquirido. Hoje a lei permite acumular os 2 benefícios. Não vai ser atingida. A Maria Vasconcelos, o filho recebe o auxílio doença. Ela pode receber outros benefícios? Ela não explicou muito bem a situação. O filho receber auxílio doença não é um impeditivo para outro membro da família receber outro benefício por idade ou outro auxílio doença. Agora, se for o benefício da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, existe um impeditivo, porque esse benefício assistencial, ele olha a renda familiar, aí pode ter uma restrição.
A irmã da Silvânia, do bairro Tocantins, é deficiente e recebe pensão. Com essa reforma, pode suspender? Não, ela já tem o direito concedido, o direito adquirido também. Certo. Essas são as perguntas que chegaram aqui para o doutor. Ah, tem mais uma, só mais uma. Aline, pensionista há 10 anos, pode se aposentar pelo privado? Tem um filho de 14 anos. Quando ele fizer 18, vai diminuir a pensão que ela recebe? É o seguinte, ela recebe a pensão dela e a do filho, porque o filho é menor. Então, ela recebe a cota dela e a cota do filho. Pela regra atual, e ele já tem o direito adquirido a isso, quando ele fizer 18 anos, a cota do filho vai para ela. Então, vai manter naquele lar, né, naquela família, o mesmo valor. A forma de pagamento que vai ser diferente. E se ela pode contribuir para a Previdência Privada, também, naturalmente, ela vai verter suas contribuições, seus aportes e vai ter um benefício conforme o plano de Previdência Privada. Esse é o Dr. José Rodrigues Queiroz Júnior, advogado e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Uberlândia, com a gente aqui, tirando as dúvidas sobre a aposentadoria. E claro que a gente vai falar mais sobre a reforma da Previdência, né? Estamos à disposição. Obrigado pelo convite. Obrigada, viu, doutor José? E seja prevenido. Precisa trabalhar, mas precisa cuidar também da aposentadoria, né, do futuro. Com certeza, um recado importante. Obrigada, doutor José. Obrigado, bom fim de semana, viu?